dia, Shalom. Muito bom estar aqui com os irmãos novamente. Hoje eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Eu hoje tenho a responsabilidade de trazer hoje uma mensagem para os irmãos, mas vai ser algo assim totalmente diferente da forma que vocês estão acostumados. O nosso tema é Igreja Viva, Passos Práticos para a Renovação Comunitária. Então hoje vocês vão trabalhar hoje, hein? Vocês estão acostumados a vir aqui só consumir. É igreja consumidora. Vem aqui, consome o louvor, consome a palavra e não serve. Já parou para pensar nisso? E não é esse o desejo do nosso Rei Jesus, nosso Messias. Ele quer que todos venhamos servir uns aos outros, pois nós somos uma igreja viva. E hoje vocês vão dar passos práticos para a renovação espiritual, hein? Se preparem, hein? Aqui, quero deixar bem claro, aqui é um laboratório, viu? Vocês estão aprendendo. Então não se preocupe se errar, eu não sei fazer. Confie no Senhor e no seu Espírito que habita em você e faça a vontade dEle. Amém? Eu quero fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nesta semana o Senhor foi bom para comigo. O Senhor se mostrou presente nas dificuldades, nos problemas. O Senhor nos trouxe paz e conforto. Eu acredito que da mesma maneira o Senhor fez com os nossos irmãos. Muito obrigado por tudo e abençoa as nossas vidas hoje e sempre, Senhor. Amém. Passos práticos, hein? Eu já quero começar dando a oportunidade para os irmãos dizer uma palavra de gratidão, uma frase de gratidão ao Senhor. Senhor, o Senhor foi bom comigo essa semana, assim, assim, assim. Tá bom? Quem que vai ser o primeiro guerreiro corajoso aí? Se levante e fale uma palavra de gratidão ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Amém. 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 Bênção, hein? Mais alguém? Vamos lá, gente. Todo mundo aí deve ter recebido algo essa semana de Deus, hein? E mais? Glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Amém. Olha só. Benção, glória a Deus. Deus é bom, hein? Mais alguém? Vamos lá, então. Eu quero, antes de fazer mais um exercício prático com os irmãos, trazer 2 slides. E nesses 2 slides eu queria que os irmãos fixassem os pontos fundamentais e importantes que vão estar descritos ali. O primeiro é de uma videira. Qual que é o tema? Igreja viva. Se nós somos vivos, é porque nós estamos ligados à videira que é o Messias, Jesus Cristo. Veja que nós temos muitos galhos. Galhos que são judeus e galhos que são gentios, que foram enxertados na videira que é o Messias. E nós temos frutos também. Olha só, hein? Os galhos produzem frutos. Veja que no meio da árvore tem uma energia, parecendo um relâmpago. Essa é a seiva que nutre os galhos e que faz com que os galhos produzam frutos. E quem é essa seiva? Alguém vai falar? Eu ouvi aí, quem falou? O Espírito Santo, é isso mesmo. Ou Ruach HaKodesh, como diz em hebraico. Ele quem nos nutre e faz com que nós venhamos dar bons frutos. Frutos de domínio próprio, fé, bondade, mansidão.
E nós precisamos, para produzir isso, estar ligado à videira e ter o Espírito Santo em nós. Se nós formos cortados da videira, o que acontece com esse galho, esse ramo? Seca e para mais nada serve a não ser lançado no fogo. Então precisamos estar ligado à videira que é o Messias. Próximo slide. Esse é legal, eu gosto muito desse, hein? Esse é o templo, é um slide do templo da época de Herodes, e conhecido como o segundo templo. Os irmãos sabem que existia. Hoje os alunos aprenderam isso na aula hoje de obreiro, hein? Existia o mexicã, ou tabernáculo, a tenda, depois o templo construído por Salomão, primeiro templo, e o segundo, que é o que foi construído por Zorobabel, Neemias e reformado por Herodes. Mas algo interessante, irmãos, nesse segundo templo. Apesar de toda a sua formosura, alguns estudiosos vão dizer que, naquela época, Herodes investiu tanto em mármore e ouro nesse templo, que ao sol do meio-dia, as pessoas não aguentavam olhar para o templo, porque refletia, iluminava muito forte. Tamanha era a grandeza e o luxo daquele templo naquela época. Mas os estudiosos, e principalmente os livros judaicos, eles vão dizer que, apesar de ser um templo formoso por fora, por dentro ele era vazio. E hoje na lição também falou isso. Veja, no primeiro templo existia a Arca da Aliança. Está aqui, não sei se os irmãos conseguem ver, nesse primeiro ponto. Já no segundo templo, não existia a Arca da Aliança dentro do templo. Os irmãos sabiam disso? Estava vazio lá. Então, naquela época, quando eles iam fazer os sacrifícios, eles não tinham como aspergir o sangue na Arca da Aliança. Eles aspergiam, ali tem uma setinha vermelha, que é uma pedra fundamental onde ficava a Arca da Aliança. Eles aspergiam ali, mas não tinha a Arca da Aliança lá, porque no ano de 600, na invasão por Nabucodonosor, diz algumas vertentes que Jeremias escondeu essa arca. Então, ninguém achou e ficou sem. Imagine, Jesus e os seus discípulos viveram esse período. Estavam pregando, nosso mestre pregou várias vezes no templo, e ele sabia muito bem disso, que a arca não estava lá dentro. Então, formoso por fora, mas por dentro vazio. Mas cuidado para a gente não se tornar um templo dessa maneira, né? Uma outra ausência que existia, o fogo sagrado. Diz os historiadores e os estudiosos que no primeiro templo, quando iam oferecer sacrifício, a confirmação de que aquele sacrifício era aceito era o fogo divino de Deus, de forma sobrenatural, descia no altar e consumia. E eles alimentavam aquele fogo com lenha constantemente, mas não se apagavam. Já no segundo templo, não existia mais o fogo divino. Era aceso manualmente. Curioso, né? Terceiro elemento faltante, a Shekinah, ou seja, a glória, a presença de Deus. A presença de Deus já não estava mais no segundo templo. Não existia naquela época. Então estava ausente. Tinha no tabernáculo e no primeiro templo, mas no segundo não tinha. O quarto ponto, eu vou pular o quarto porque é onde eu vou dar uma ênfase maior, eu vou direto para o quinto. O quinto, está vendo esse peitoral? Dá para os irmãos ver? O peitoral no sumo sacerdote, Urim e Tumim. Nesta época do primeiro templo e também na época do tabernáculo, os reis, quando eles queriam ter uma resposta de Deus, e um profeta não dava uma resposta, eles iam até o sumo sacerdote e consultavam o sumo sacerdote. E eles perguntavam, será que nesta guerra nós vamos ganhar? Dizem que de forma sobrenatural, as pedrinhas no peitoral brilhavam e davam a resposta, sim ou não. Já no segundo templo, as pedras já não mais brilhavam e não davam mais resposta. Deus não estava mais respondendo o povo. E o quarto que eu pulei, que é a presença do Espírito Santo de Deus,
ou seja, o espírito de profecia. Os irmãos já aprenderam isso e viram em escola dominical que existe uma página em branco na Bíblia que a gente chama de período interbíblico. É o período do silêncio, ou seja, foi aonde o Espírito Santo se ocultou. Então, nesse tempo, o Espírito Santo já não falava mais com o povo de Israel. Imagine só, hein? Foi uma época em que se cresceu muito a escrita, né, nesta época. Escreveram-se muitos livros, né, principalmente livros proféticos, porque eles estavam vivendo um período muito tenebroso, trevas, né? Não ouve a voz de Deus, como que a gente vai ser guiado? Então, era um momento em que o Espírito não estava mais agindo, estava oculto nesse tempo de período interbíblico ou período de silêncio. Imagine só, pense comigo, algum dos irmãos lembra alguma profecia de retorno do Espírito Santo no Antigo Testamento? Tem, hein? E os irmãos devem saber. Quem vai arriscar dizer? Joel 2, glória a Deus. O que diz lá em Joel 2? Que Deus derramaria do seu Espírito, o Espírito retornaria e habitaria não somente agora em líderes, porque naquela época era a liderança que tinha o Espírito Santo. O povão não tinha. Já parou para pensar nisso? Quem tinha, e era esporádico, quem tinha o Espírito Santo era Moisés, Josué, os juízes, sumo sacerdote, alguém escolhido para uma função específica, como foi no caso de, eu fugi o nome dele, que fez os utensílios do templo, Bezalel, alguma coisa assim, né, pastor? Exato, ele tinha o Espírito Santo de Deus para fazer os utensílios do templo. Então você vê que era casos específicos. Mas a profecia de Joel diz que seria derramado sobre toda a carne, um retorno do Espírito Santo. E lá diz o profeta que quem derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne? Deus. Deus fez isso? Fez. No Messias. O Messias derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. E ele mesmo diz, é necessário que eu vá para que o Espírito venha habitar em vós. E inaugurou, primeiramente, nos judeus, no dia de Pentecostes. O Espírito se derramou em judeus. Eu costumo dizer que tem 2 Pentecostes, pastor. Um com os judeus e outros com os gentios. Qual que foi o segundo Pentecostes com os gentios? Centurião, o Cornélio, capítulo 10. Veja que interessante, estavam todos ali reunidos, e Pedro pregando, e desceu do nada o Espírito Santo sobre os gentios, e eles começaram a magnificar Deus e falar em línguas e as grandezas de Deus. Então você vê que tem um para os gentios, não que Deus faça distinção de nações e pessoas, gente, mas é o tempo de Deus, né, as ações de Deus. E derrama sobre os gentios. Mas veja, o que eu quero enfatizar? Como nós vimos na videira, a necessidade de que tenha o Espírito Santo na pessoa. Precisa habitar o Espírito Santo, tanto num judeu, como num gentio, para que ele seja, como nós vimos no tema desse mês, uma igreja viva. Amém? Agora vamos para a palavra. Agora vocês vão trabalhar, hein? Vocês com isso em mente, vocês vão trabalhar agora, hein? Vamos lá em João 15. Todos acharam João 15? Tem, se eu não estiver enganado, é 27 versículos, é isso? Cada um dos irmãos vai ler 2 versículos. Os irmãos leiam, acompanhando quem for ler, porque a gente vai usar esse texto, a gente vai fazer um exercício prático. Então, vamos ler João 15, do 1 até 27. Cada irmão lê 2 versículos, daí eu acho que não demora tanto, né? O irmão se coloque de pé, leia 2 versículos, e o seguinte, e assim vamos, até finalizar. Tá bom? Pode ler, irmão. Próximo.
Próximo. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles amariam como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Próximo. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Os últimos, vamos ver. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não pusesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-se sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Amém. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amém. Bonito o texto, né? Maravilhoso. Agora eu quero dar 5 minutos para vocês. Vocês vão fechar os olhos e pensar nesse texto que vocês leram e deixar que o Espírito Santo de Deus fale com você através dessa palavra. E você vai meditar nela e depois você vai trazer um entendimento que o Espírito Santo de Deus te colocou da palavra que ele colocou no seu coração. Amém? Feche seus olhos, pense no texto, ouça a voz de Deus. Ouça o Espírito de Deus sussurrando ao seu coração. Pense em que momento da semana essa verdade que você acabou de ler poderia ter feito a diferença se você tivesse aplicado ela. Amém? Agora eu quero que você se coloque de pé e compartilhe o que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração, que mensagem, o que te chamou mais atenção nesse texto que nós lemos, o que ele trouxe de ensinamento para você, o que você achou de interessante. Fala, olha, eu nunca tinha visto isso, isso aqui para mim é novo. Olha, Deus falou isso comigo ao meu coração. Vamos ativar os dons hoje, hein? Dom de sabedoria, de conhecimento, discernimento, dom de cura. Hoje é dia de ativação de dons, hein? Amém? Quem vai ser o primeiro guerreiro a se levantar e comentar? Pastor? Amém. Vocês se lembram do que eu lhes disse
Maravilha, hein? Mais alguém? Não tenha medo de errar, irmãos. Aqui é um laboratório. Aqui nós estamos aprendendo. Amém? Pode falar, meu irmão. Nestes dias eu estou atuando muito criativo sobre as coisas no trabalho. Eu não quero aceitar, eu não quero trabalhar conjunto, eu não quero fazer nada. E se eu estivesse permanecendo na madurez, eu acho que daria fruto. E que o Senhor fala para mim depois, se mantém comigo na videira e você conseguirá dar fruto. Amém. É isso, irmãos. Olha aí, ó. Deus está aqui, irmãos. Creia. E Ele está falando. Isso é amadurecimento espiritual, irmãos. É crescimento. É igreja viva. É renovação prática na comunidade. Não é só chegar aqui, sentar e receber. É compartilhar. É pôr em prática o dom que Deus te deu. Fale. Não precisa temer. Você precisa crescer. Versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, se não der fruto, ele corta. Tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu fiquei uma semana isolado por causa da H1N1 e foi um tempo para a gente pensar, refletir, orar, ler a palavra, internet também. E eu senti que Deus, de alguma forma, está dizendo: olha, eu vou te curar, mas fica quieto aí, ouça o que eu tenho para te dizer. E hoje, antes de vir para a igreja, eu falei para a Célia: eu gostaria de passar na casa das minhas netas e trazê-las para a igreja. Mas, não por conta da Roberta. A Roberta está até deixadinha, mas o Renato ainda não se converteu. A gente ora há 17 anos por ele. E eu sei que é no meu tempo e o da Célia é dele. Então, essa semana foi de reflexão sobre o que Deus representa na minha vida e o que vai representar na vida da minha família, da nossa igreja, da minha igreja. E eu tenho certeza que na vida dos irmãos também. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Eu levantei junto com o Zé, Zé. e foi o mesmo texto, mesmo versículo. O Espírito Amém. falou ao meu coração: uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. O que o Senhor deu, nós devemos deles. Não sejamos ingênuos, né? Que vai ser perseguido, vai ser contrariado, vai ser batido com as questões da palavra. E essa semana eu percebi isso, né? Muito do Espírito, percepção, tendo que ter uma palavra de discernimento. E o Senhor falou aqui no meu coração: Vinícius, se eu vivi isso, se eu passei isso, vocês também passaram. Mas fica com bom ânimo, porque também obedeceram a sua palavra. Amém. Porque também o seu testemunho vai gritar, vai falar, né? Mesmo sendo sem palavras. E eles vão obedecer, eles vão ver a verdade. Amém. E é isso para nossas vidas, nossa igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Vocês estão muito tímidos, hein? A gente falou, a gente também meditou hoje no grupo do louvor. O devocional que a gente está fazendo em comunidade, a gente tem feito no mesmo dia, compartilhado em grupo. E Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o fundo e de juntas e medulas, e ela discerne os pensamentos
Eu vou fazer mais um comentário aqui para dar coragem para vocês se levantarem e falarem. A minha responsabilidade hoje, o pastor pediu para que eu falasse sobre pequenos grupos. E é isso, pequenos grupos, irmãos. O PG, valorize o PG. O PG é excelente. Por quê? Como eu disse para os irmãos, nós estamos com uma mentalidade, isso não é só aqui na nossa igreja, o mundo inteiro faz esse tipo de culto. Qual o tipo de culto? É um culto em que os membros do corpo do Messias se tornam plateia, consumidores, e não servidores. Ninguém quer servir. Você vem para o culto, ouve um belo de um louvor, às vezes no louvor você acaba ouvindo a voz de Deus e até servindo de alguma maneira, mas na pregação, não estou dizendo que é errado, irmãos, pregar, de jeito nenhum, porque a pregação é a proclamação da verdade, do reino. Mas para o crescimento da igreja, para o florir dos dons, precisa isso, irmãos. Para vocês terem ideias, no século I não existia templos luxuosos como os nossos. Como que era o culto numa sinagoga? O judeu chegava, recitava o Shema Israel, eles liam salmos e louvores a Deus, e isso é bíblico, não sou eu que estou inventando. Eles davam oportunidade, olha só, lógico que existe, eles chamam de Rosh, né? Existe o Rosh que conduzia, ele é o guia, ele conduz o trabalho. Mas ele dava oportunidade para quem está aí sentado trazer uma mensagem de consolo e exortação. Imagine. E isso confirmado biblicamente, porque o Messias se levantou e foi lá e proclamou aquela palavra marretada, né? Isaías. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e começaram a haver uma discussão lá, não, mas ele está dizendo que ele é o Messias, e expulsaram ele da sinagoga. Paulo, a mesma coisa. Paulo estava pregando no Shabat, no sábado, e o que aconteceu? Deram oportunidade. O Rosh falou, alguém tem uma palavra de consolo e exortação para os membros? Paulo foi lá e, Messias na cabeça, os caras, não, sai daqui, expulsaram. Mas veja que existiu o que é a discussão, o diálogo entre as pessoas. Ninguém era plateia apenas de ficar ali só consumindo e ouvindo. E o que eu quero dizer com isso? O PG, gente, é excelente, porque no PG você tem a oportunidade de florir o seu dom, você trazer uma palavra de sabedoria, você trazer o dom de cura que você tem, que às vezes você não usa. O que acontece com a ferramenta quando ela não é usada? Perde o seu corte. E o membro, quando ele não é utilizado, o que acontece com o membro? Ele atrofia. Agora imagine, você tem um dom, mas você fica só na cadeira, sentado, só consumindo e não serve, vai atrofiar. Você precisa pôr em prática o dom que o Senhor te deu. O dom de profecia, o dom de sabedoria, o dom de línguas, o dom de conhecimento, de cura. Todos nós temos dom. Nós precisamos pôr em prática, desenvolver esse dom. Porque o dom não é apenas para que a gente se sinta o rei. O Jorge tem o dom de sabedoria. Não, irmãos, o dom é para servir. Se nós não estamos servindo, tem alguma coisa errada. Está errado. O mestre jamais iria deixar um ramo na sua videira orgulhoso, né? Porque ele tem vários dons, tem os 7 dons, e não usa nenhum. Você precisa usar. Nós vamos fazer, eu vou dar oportunidade para mais alguém falar, mas nós vamos fazer um exercício prático agora, de dons. Você vai fechar os seus olhos, você vai orar ao Senhor e vai dizer, Senhor, que palavra o Senhor tem para dizer para o meu irmão que está aqui nessa reunião. E Deus vai colocar na sua mente a imagem de um irmão e você vai até ele e vai dizer a palavra que o Senhor deu para você, seja essa de João 15 ou uma outra, mas você vai ser usado por Deus aqui para abençoar a vida do seu irmão. Mais alguém? O Marcos se levantou. Fala, Marcos. Logo assim que a gente veio para a aliança, a gente participava do PG na casa da
Mais alguém? Irmãos, os irmãos devem estar se perguntando, mas Jorge, você falou só do culto na sinagoga, mas como que era o culto na igreja primitiva? A igreja primitiva também não tinha templos, não tinha. E onde eles cultuavam? Nos lares. Ou numa escola. Tem lá em Atos, Paulo ele pregava e cultuava numa escola. E como que era o culto? Coríntios 14. Lá vai dizer como que era o culto. E é interessante, porque lá tinha muitos dons. Apesar de ser uma igreja que deu muito problema para Paulo, era uma igreja florida, cheia de dons. Paulo diz que um tinha profecia, outro tinha salmos, outro falava em línguas. Mas Paulo ele enfatiza que em um culto onde há essa diversidade de dons, precisa ter ordem. Precisa ter ordem. E uma palavra-chave que Paulo nos dá lá, ele diz o quê? Que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso é o quê? Responsabilidade, irmãos. O espírito, o profeta, ele tem responsabilidade. Nós vemos hoje nas mídias, internets, e eu tenho amigos que, nada contra, eu sei que é bênção ir para o monte. Os irmãos tiverem a oportunidade de ir, vá. Mas tem amigos que vai para o monte, chega lá, diz que Deus toma ele sobe em cima da árvore, aí o espírito sai e ele fica lá em cima. E agora, como é que eu desço? Já viram isso? Tem na internet, irmãos. Mas e o espírito? Qual é a palavra de Paulo? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, a responsabilidade, irmão. Não quer dizer ali, Paulo não está dizendo que você tem a chave, você desliga o Espírito Santo e liga a hora que você quer. Não. É responsabilidade sua. Por exemplo, o pastor está pregando aqui uma mensagem fantástica. Aí o irmão se levanta de lá, blá, 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 e línguas e sapato. Responsabilidade, cadê o controle do espírito do profeta? Você precisa se controlar. Deus te deu uma mensagem? Perfeito. Espera o pastor terminar de pregar, você vai até o irmão que deu a mensagem e você entrega. A mensagem que Deus te deu, você entrega. Ou espera o final do culto. Mas o que Paulo está enfatizando é isso. Onde há dons, tem que haver organização. Não pode ser uma bagunça. Porque ele diz que Deus é Deus de paz e de ordem, irmãos. Olha que coisa linda. Então, por exemplo, o pastor está pregando e ele percebe, nós pregadores percebemos, a igreja está na graça mesmo, a gente vê que estão recebendo a mensagem. O pastor pode parar 5 minutos e deixar o irmão falar em línguas. Aí o irmão vai dar aquela língua que existe, línguas estranhas, e vai ter um intérprete para interpretar. Precisa, porque se não tiver, fale, Paulo aconselha, isso é palavras de Paulo, não é minha. Fale consigo mesmo, porque vai edificar você mesmo. Porque se você fala línguas que as pessoas não entendem e não tem um intérprete, não vai edificar ninguém. Vai edificar somente aquele que está falando. Então, tem isso, irmãos. O culto na igreja primitiva era um culto penteca, irmãos. Penteca. Infelizmente, nós temos hoje 2 extremos. Os extremos dos pentecostais que exageram, e nós temos o extremo que é conservador ao máximo. Não existe mais dons, o Espírito Santo não atua mais assim. Mas Paulo ele chama para um meio termo, assim, sabe, um equilíbrio. Realmente, essa palavra mais séria, um equilíbrio. Precisa ter um equilíbrio. Nós precisamos ser cheios da graça e do poder? Sim. Porque o reino de Deus, o próprio Messias disse, o reino é chegado a vós. E se o reino chegou, esse reino traz, irmãos, coisas espirituais, coisas do reino. O que é coisas do reino? É fé, é mansidão, é domínio próprio, é controle, é frutos do Espírito, é dons espirituais, isso é reino. E o que não é reino? É carne, é ódio, é rancor, é inimizade, é divisão. Mas se o reino chegou a vós, esses frutos têm que seguir a sua igreja. Precisa, mas com ordem. Amor, né, pastor? É o fundamento, o amor. Amém. Olha aí, está vendo que o Espírito de Deus está falando? Deus vai falando, irmãos. Vai enchendo. Por isso que, veja, pequeno grupo, PG é fundamental, é importantíssimo. Os grupos que nós temos de ensino. Hoje, a partir das 9, a gente começa e vai até às 10 horas. Importantíssimo, você pode se expor sem vergonha, porque você está em família. Você pode dizer, olha, eu tenho dúvida nisso, a minha fraqueza é nisso, é aquilo, e um ao outro ajudar. É essa a importância, e nós nos desenvolvermos juntos, crescemos juntos no reino. Amém? Vamos para o nosso pastor. Sim, claro, pastor.
Benção, glória a Deus. Vamos para o nosso exercício? Agora, você vai fechar os olhos, dá uns 5 minutinhos, você ora e fala: Senhor, o Senhor tem alguma mensagem, alguma palavra de consolo, exortação para algum irmão que está aqui comigo? E ele vai colocar no seu coração e você vai até ele, vai falar para ele e orar por ele. E pode ser dentro desse texto que nós lemos, pode ser uma mensagem que você leu essa semana, mas que você ouça a direção de Deus. Amém? Amém. Pode se levantar. A mensagem que o Senhor colocou no seu coração, você pode ir. Confie no Senhor, confie no Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, Ele quer te usar. Aleluias. Aleluias. Você não sabe o que isso vai mudar na vida desse irmão. Você não sabe o que Deus tem a fazer, viu? Aleluias. Glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és bom. E a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Aleluias. Aleluias.
Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos? Escolha aí 2 ou 3 que esteja aí do seu lado, aí vamos orar por questões práticas, família, trabalho, estudo. Faça em grupo de 2 ou 3. Vamos orar. Abençoe a vida do seu irmão. Use o dom que Deus te deu. Ore por cura, ore por libertação. Ore pelo futuro dele, pela sua família. Abençoe ele, em nome de Jesus.
Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Benção, né? Pastor? Nós vamos continuar louvando o Senhor. Eu só queria, em encerramento ao tema, dizer que essa experiência que você desfrutou aí, você tem pelo menos 4 oportunidades distintas, né? Esse grupo que está subindo, o grupo de louvor, hoje teve uma comunhão em pequeno grupo, não foi? Uma vez por mês, eles sentam juntos como ministério, tomam um café juntos, ministram um ao outro, né? E isso, a sua equipe de Ministério Infantil pode fazer isso. Nós fizemos domingo passado, na casa do Rubens da Áurea. A Ana preparou uma comunhão dos professores, dos alunos, dos pais, né? Então isso pode acontecer na equipe de missões, na equipe de oração, na equipe da diretoria, do presbitério. Ah, mas é muito grupo, né? Não, então, dos ministérios, a gente tem encorajado que, quem sabe uma vez por mês, né? Já dá um sentido para aquele grupo. Nós temos também os grupos que acontecem nas casas. É um grupo de comunhão. Hoje, nós temos um grupo só, lá no Capão Redondo, né? Mas a nossa visão é que tenhamos esses grupos espalhados onde nós estamos.